acertamos isso. Se a polícia descobrir, nós já praticamos um crime. Mas mesmo que não tenhamos praticado sequer, basta o acerto, porque associarem-se três ou mais pessoas para o fim de praticar crimes. Basta a associação ligada à finalidade. Senhores e senhoras, este crime admite prisão temporária. Tá certo, professor? E a organização criminosa, professor? A organização criminosa, professor, lá da Lei 12.850 de 2013, fique esperto com essa lei, é a lei do crime organizado, né? Na 12.800, a crime organizado, organização criminosa, cabe prisão temporária? Não, não e não. Tá certo? Não. Não cabe prisão temporária. Professor, mas se cabe para a quadrilha, que é muito menos grave, porque a quadrilha, a pena dela vai de 1 a 3, professor. Sobretudo da forma simples. E a organização criminosa, professor, a pena vai de 3 a 8, salvo o melhor juízo. Então é muito mais grave, professor. É verdade. Mas não cabe prisão temporária em crime de organização criminosa. Não cabe, não cabe. Sobre a prisão temporária, indica a alternativa correta. Letra A. É possível a prisão temporária no crime de organização criminosa. Falso! É possível prisão temporária no crime de quadrilha. É possível prisão temporária no crime de associação criminosa e não de organização criminosa. Por quê, senhores? Porque a lei 7.960 não referiu a organização criminosa, referiu-se a quadrilha ou bando, hoje denominada associação criminosa e não organização criminosa. Tá bom? Tá? Fique esperto com isso. Da mesma forma, não cabe prisão temporária para associação para o tráfico. Associação para o tráfico, reunir duas ou mais pessoas, né, associarem-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar tráfico de drogas. Não cabe prisão temporária, porque não está lá na lei da prisão temporária. É possível prisão temporária no crime de genocídio? Sim, é possível prisão temporária no crime de genocídio. Sujeito que, com vontade livre e consciente, para exterminar grupos de pessoas, né? Ou até mesmo praticar lesão corporal grave contra pessoas em razão de sexo, etnia, cor, tal, genocídio, cabe prisão temporária. É possível em tráfico de drogas. Agora, você falou que não cabe prisão temporária na drogas. Falei que não cabe na associação para o tráfico, mas cabe no tráfico de drogas, artigo 33 da Lei de Drogas, tá bom? É possível a prisão temporária no crime contra o sistema financeiro, Lei 7492, tá certo? Crimes contra o sistema financeiro, é possível a prisão temporária. Imaginem os senhores que eu sou gerente de banco e eu faço uma gestão temerária do banco, tá certo? Eu pratico um crime contra o sistema financeiro, é possível prisão temporária. Crimes previstos na lei de terrorismo, né? É possível prisão temporária, tanto que o juiz federal, né, agora, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, lembra disso? Não decretou a prisão temporária daquelas pessoas que supostamente estariam envolvidas com o terrorismo? Muito bem. Porque hoje no Brasil nós já temos a lei de terrorismo, é possível prisão temporária no crime de terrorismo, previsto na lei de terrorismo, ok? Senhores, é possível prisão temporária no crime contra o sistema financeiro, mas não em crime contra a ordem tributária. Cuidado com a pegadinha. Sobre a prisão temporária, indica a alternativa correta. Sempre vem na letra A, nas pegadinhas, lembra? É a maioria das vezes. É possível a prisão temporária nos crimes contra a ordem tributária. O cara fala, pô, sim, ordem tributária, sistema financeiro, tudo é a mesma coisa. Negativo, meu irmão. Assim. Ordem tributária é regulamento de tributos. Sistema financeiro, bancos, não tem nada a ver. Tá certo? Cada um está na lei diversa. Não é possível prisão temporária em crime contra a ordem tributária. Sonegação de tributo, por exemplo. É possível prisão temporária em crime contra o sistema financeiro. Fique esperto, tá bom?
Tortura admite prisão temporária, sim, apesar de não estar na 7.960 a tortura, mas está na lei de tortura, melhor, está no crime hediondo, desculpe, na lei 8.072, lá ela faz referência à tortura ligando a prisão temporária. É possível prisão temporária no crime de tortura? Sim. É possível prisão temporária, ok? No crime de tortura, sim, sim, é possível prisão temporária. No crime de tortura, cuidado, senhores, né? Constrangimento ilegal, não cabe prisão temporária. Furto, não cabe prisão temporária. Estelionato, não cabe prisão temporária. Tá certo? Os crimes contra a administração pública, se não estiver listado aqui, não cabe prisão temporária. Tem vários crimes. Daí, pessoal, tem que tomar cuidado, que às vezes o examinador ele quer saber de você uma interpretação. Ele pergunta para você assim, sobre a prisão temporária, indica a alternativa correta, tá certo? E coloca lá uma alternativa assim, ó. O rol significa relação, para quem não sabe. O rol dos crimes que admite prisão temporária é exemplificativo. Olha o que o fiado da mãe do examinador te pergunta. O rol, que significa relação, dos crimes que admite prisão temporária é exemplificativo. Você vai tocar um falso. Negativo. O rol, resposta correta. O rol é exaustivo. O rol é taxativo, verdadeiro. O rol significa a relação que nós estudamos, começando com o homicídio e terminando com o crime de tortura. São apenas esses crimes que admitem prisão temporária. Por isso ele é exaustivo, ele é taxativo e não exemplificativo. Exemplificativo seria se a lei colocasse que também admite prisão temporária qualquer outro crime de acordo com a gravidade. Se tivesse falado qualquer outro crime de acordo com a gravidade, aí pronto. Eram esses crimes e mais o que não estivesse na lista, mas fosse grave. Negativo. Não interessa a gravidade. O que interessa, não interessa a gravidade do crime. Para admitir a prisão temporária, tem que estar na lista que a lei coloca. E a lista é homicídio doloso, roubo, extorsão, sequestro, extorsão mediante sequestro, estupro, quadrilha, genocídio, epidemia com resultado morte, envenenamento de água, água potável, substância alimentícia, medicinal, com resultado morte, né? Tráfico de drogas, são aqueles crimes, são esses crimes, tá certo? Fora disso, não tem prisão temporária. Pode até ter outro tipo de prisão, por exemplo, preventiva. Tá? Porque a preventiva não tem a lista dos crimes. A preventiva só exige que seja crime maior de 4 anos, ou que o sujeito seja reincidente, ou que seja crime envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, pessoa enferma ou deficiente, desde que necessário para assegurar uma medida protetiva. A prisão preventiva não tem lista certa. A prisão temporária tem. Ok, senhores? Tá? Prazo da prisão temporária. Prazo da prisão temporária. O próprio nome já diz, ó. Se tem o T, significa que a prisão temporária tem tempo certo de duração. Senão, não seria prisão temporária. Tá certo? A prisão preventiva tem tempo certo de duração? Não. A prisão preventiva perdura enquanto perdurar o motivo da decretação. A prisão temporária não, meu irmãozinho. A prisão temporária tem data certa para iniciar e para terminar. Só pode iniciar com o cumprimento do mandado de prisão. E vai terminar no fim do tempo, no fim do prazo. Qual é esse tempo? Qual é esse prazo? Aqui, ó. Temos regra e exceção. Na regra, a prisão temporária tem prazo de 5 dias, tá certo?
prorrogável por mais 5 dias. Tá certo? Prazo de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias, em caso de extrema e comprovada necessidade. O que é isso, pessoal? Imagina os senhores que eu pratiquei um crime de furto e estou preso temporariamente. Pode parar, professor, pode parar. Se você praticou um crime de furto, furto não admite prisão temporária. Parabéns para você, isso mesmo, isso mesmo. Imagina os senhores que eu pratiquei um roubo e o juiz decretou a minha prisão temporária. Agora sim, professor. Agora sim. Agora você pode continuar no exercício, senão essa questão já seria anulada. Eu pratiquei um crime de roubo e o juiz decretou a minha prisão temporária. Me prendeu na segunda-feira. Ó, segunda-feira me prendeu. Então, segunda já é um dia. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. De segunda para terça, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. De sexta para sábado. De sexta para sábado, aqui vai dar 0 horas. Hora que for 0 horas de sexta para sábado, terminou a minha prisão temporária. Temporária. Se eu falei alguma coisa preventiva, temporária. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5. Só que sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Só que sexta vai até meia-noite, irmãozinho. Entendeu? Assim como segunda começou às 0 horas, sexta vai até meia-noite. Hora que meia-noite, quinto dia, acabou a minha prisão temporária. Tem que me soltar? Depende, porque se o juiz decretou por mais 5 dias, se o juiz prorrogou, porque é prorrogável por mais 5, então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e juiz prorrogou, começa sábado, primeiro dia, 1, 2, 3, 4, 5, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, de quarta para quinta, meia-noite, terminou a prorrogação. Tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias certinho da prisão temporária. 5 mais 5, tá bom? Esse é o prazo da prisão temporária. Professor, é obrigatória a prorrogação? Não, não é obrigatória, tá certo? Sobre a prisão temporária, indica a alternativa letra A. O prazo da prisão temporária será de 10 dias. Falso! Ah, professor, você acabou de contar aí, deu 10 dias. 10 dias com a prorrogação, irmão. O prazo da prisão temporária é de 5 dias. Podendo, se o juiz demonstrar a necessidade e essa necessidade tem que ser extrema e essa necessidade tem que ser comprovada. Se comprovada a necessidade e se tiver extrema necessidade, poderá prorrogar por mais 5. Esta é a regra. Então, cuidado. A resposta correta, letra C. O prazo da prisão temporária será de 5 dias, ponto. Tá certo? Aí pode também estar assim, o prazo da prisão temporária será de 5 dias, vírgula, prorrogável por mais 5, em caso de extrema e comprovada necessidade. Esta mais certa ainda, esta está correta, tá bom? Exceções, crimes hediondos e equiparados ou equiparados, o prazo muda. O prazo será de 30 dias, prorrogável por mais 30, em caso de extrema e comprovada necessidade. Como assim, professor? Imagina que eu, policial militar, ou a agente do sistema prisional, né, sistema penitenciário, tá, pratico um crime de tortura. Estou sendo investigado, decretou minha prisão temporária. Qual é o prazo? 5 dias. Falso. Tortura é crime equiparado a hediondo. E para o crime equiparado a hediondo, seja ele tortura, tráfico ou terrorismo, já que racismo não cabe prisão temporária, tortura, tráfico ou terrorismo, o prazo será, juntamente com o crime hediondo, tortura, tráfico, terrorismo ou crime hediondo, o prazo será não mais de 5 mais 5. O prazo será de 30 dias e o juiz pode prorrogar
por igual período, prorrogar por mais 30, certo? Sobre a prisão temporária, indica a alternativa correta, a letra A. O prazo da prisão temporária será sempre de 5 dias. Falso? Nós temos o prazo de 5 e o prazo de 30. Então, não é sempre. O prazo da prisão temporária será, em regra, de 5 mais 5. Excepcionalmente, de 30 mais 30. Tá certo? Professor, então, deixa eu te dar um exemplo. Você quer dizer o seguinte. Imagina, professor, que eu seja... o delegado esteja investigando um cara extremamente perigoso. Ele praticou um homicídio qualificado. Homicídio qualificado é hediondo. Ele praticou um roubo com resultado morte. Roubo com resultado morte é hediondo porque é latrocínio, né? E o latrocínio é qualificado. Desculpa, o latrocínio é hediondo. Muito bem. Prazo, 30 dias. Prorroga por mais 30. Chega até 60 dias. Chegou no final de 60 dias, professor, a minha pergunta é essa. Obrigatoriamente o cara tem que ser solto, já que não pode ter prorrogação por mais de 60 dias? O cara tem que ser solto? Não. O cara pode continuar preso, mas não temporariamente. Aí o juiz vai decretar a prisão preventiva. Só muda de nome, senhores. O cara continua preso, mas não temporariamente. Ah, sim, professor. Sim, eu pensei que sempre no final do prazo o cara seria solto. Não. Ele será solto se não for decretada a prisão preventiva, tá bom? Procedimento para a decretação. Professor, resumidamente, vamos lá, eu já sei que prisão temporária é aquela decretada somente se tiver pedido do delegado ou do Ministério Público, o juiz não pode decretar de ofício. Isso eu já sei, professor. Também sei, professor, que a prisão temporária só pode ser decretada quando o sujeito não possuir residência fixa, não fornecer elementos para a sua identificação, ou quando for imprescindível a prisão para as investigações. E sei também que mesmo com um desses motivos, tem que estar sendo investigado um dos crimes estudados por nós. Homicídio, sequestro, cárcere privado, aqueles crimes estupro, aqueles crimes que nós já estudamos. Sei disso, professor. E sei também, professor, que o prazo da prisão temporária é 5, podendo ser prorrogado por mais 5, mas tem os casos de exceções. As exceções ficam por conta dos crimes hediondos e dos equiparados. Quais são os equiparados? Tráfico, tortura e terrorismo. Que, nesses casos, o prazo será de 30 mais 30. Parabéns para você. É isso mesmo. Tá? Agora, professor, qual o procedimento para decretar uma prisão temporária? É esse que nós estudaremos, tá bom? Senhores, tem que ter requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público. Já vimos isso. Tá certo? Decisão do juiz em 24 horas. Não interessa se é feriado, final de semana, dia santo. Não interessa. Imagina os senhores que o delegado pediu uma prisão temporária no sábado. A lei fala, o juiz, você tem até domingo para decretar. Mas o juiz vai trabalhar domingo? Sim, por isso que tem regime de plantão. Muito bem, tá certo? Mandado da prisão tem que ser em 2 vias. Eu só chamo a sua atenção aqui, ó. Vou chamar a sua atenção aqui. Requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público. A lei fala que quando for o delegado que pedir a prisão, o delegado não decreta. O delegado vai pedir para o juiz. O juiz, antes de decidir se decreta ou não a prisão temporária, deve colher o parecer do Ministério Público. Cuidado com isso, tá? Então, você que está me assistindo, você é uma delegada de polícia. Você é delegada de polícia, tá bom? Você, delegada, fez uma representação. Delegado não faz requerimento. O requerimento do delegado recebe o nome de representação. Você representou para quem? Você pediu ao juiz. Antes do juiz decretar, ele fala assim, ó, o Ministério Público, aí, ó, o que você tem a dizer desse pedido do delegado? Aí o Ministério Público vai dar um parecer, volta para o juiz, aí o juiz decreta ou não a prisão temporária, Marciana. A prisão temporária. Professor, sobre a prisão temporária, indica a alternativa correta. Letra A. Quando a prisão temporária for representada pela autoridade policial, o juiz só poderá decretá-la se tiver parecer favorável do Ministério Público. Falso! Não é parecer favorável. Pode ser até parecer contrário. Você é delegado, você pediu a prisão temporária. Eu sou promotor, tá certo? Você é delegado, pediu a prisão temporária. O juiz falou, aí, promotor,
que você tem a dizer da prisão temporária? Eu falo assim, não concordo com a prisão temporária e tal. Problema seu, Marciano. Se você concorda ou não concorda, ó, é irrelevante. Quem vai decretar é o juiz. A lei só fala que tem que consultar o Ministério Público. Mas a lei não fala que quando o delegado pedir a prisão temporária, só poderá ser decretada se tiver parecer favorável. Não interessa se é favorável, se é contrário. Agora tem que ter o parecer do Ministério Público. Se ele vai concordar ou não, isso é problema dele. Quem vai decretar é o juiz, tá bom? Tá? Cuidado com isso, tá? Senhores, prisão temporária, quando o juiz decreta, vai expedir mandado de prisão, que tem que ser em 2 vias. Uma fica com o preso e outro preso assina para voltar, para juntar no procedimento da prisão temporária. Mandado em 2 vias, tá bom? Só pode cumprir a prisão se tiver com mandado em mãos. Ah, é, professor? É. Não interessa se o crime é hediondo ou equiparado. Não pode, tá certo? A prisão preventiva, se o crime for inafiançável, né, pode o sujeito ser preso mesmo sem o policial estiver com mandado em mãos. Mas isso na preventiva. Caiu na Polícia Civil do Pará, perguntando qual espécie de prisão em que dispensa mandado se o crime for hediondo, mais ou menos assim. Desculpa, se o crime foi inafiançável. Se o crime foi inafiançável, a prisão que não precisa estar com mandado em mão, é a prisão preventiva. Prisão temporária não interessa. Ah, professor, mas o cara vai fugir e o juiz não despachou ainda. Problema, fazer o quê? A lei fala que para cumprir, para prender temporariamente, tem que ter o mandado de prisão em 2 vias, tá bom? Fiscalização da prisão pelo juiz. Sim, quem prende é o delegado, são os policiais, mas o juiz pode fiscalizar. Como que é essa fiscalização? O juiz pode determinar a apresentação do preso a ele em juízo. Solicitar informações ao delegado, como é que está aí, delegado? E ainda submeter o preso a exames de corpo de delito. Nisto consiste a fiscalização. Se perguntar para você, como é que fica a fiscalização do juiz no prisão temporária? Ele pode 3 coisas. Ele pode, passa o preso aí para fazer exame. Entendeu? O pessoal da família dele aqui está falando que diz que a polícia bateu nele. Então, eu determino que faça exame de corpo de delito. Trago o preso aqui. Determinar que o preso seja apresentado em juízo. Ou solicitar informações ao delegado. Ô, delegado, o pessoal está dizendo aí que você colocou o preso junto com os demais. E a lei da prisão temporária fala que não pode. Preste informações. Está aí. Solicitar informações. Determinar que o preso seja apresentado lá na presença do juiz, para o juiz verificar, ou também que o preso seja passado por exame de corpo de delito. Os senhores sabem que isso aqui, na verdade, mesmo se o juiz não mandar, já é praxe de quando o sujeito é preso passar para exame de corpo de delito. A lei não precisa nem falar isso, mas fala. Separação dos demais presos. Senhores, a lei da prisão temporária fala que o preso temporário não pode ficar junto com os demais presos. Tá certo? Por exemplo, eu estou preso cumprindo pena, você chegou no presídio com prisão temporária. Você não pode ir para a mesma sala que eu, cara. Entendeu? A lei fala que o preso temporário tem que ficar separado dos demais presos, do preso definitivo, do preso preventivamente. Tá certo, professor? Mas vamos imaginar que numa operação, 20 pessoas foram presas, todos temporariamente. Pode colocar as 20 pessoas na mesma ala? Pode. Agora não pode, porque todos estão presos na mesma categoria, prisão temporária, não tem problema. Agora não pode colocar preso temporário junto com preso definitivo, tá bom? Soltura do preso é independente, tá? Soltura independente de ordem judicial. Quando não for decretada a prisão preventiva, cuidado com isso, tá certo? Senhores, qual que é o prazo da prisão temporária? 5 mais 5, professor, 30 mais 30, você foi de onde equiparado. Parabéns para você. Senhoras e senhoras, decretou a prisão temporária por 5 dias. O juiz não prorrogou, no final do 5º dia, tem que soltar. Ah, mas o diretor não vai soltar.
O diretor do presídio não vai soltar porque ele está esperando uma ordem do juiz para soltar. Não, diretor. Se você não soltar, cuidado, você pode cair para o pessoal do sistema. Só, prazo da prisão temporária, no final do prazo, se não tiver prorrogação, ou depois da prorrogação, se não tiver uma decretação da preventiva, tem que soltar. Mas não tem ordem judicial para soltar, professor. Não precisa, porque é independente de ordem judicial, porque basta chegar ao fim do tempo. E qual que é o tempo? O prazo da prisão temporária, tá bom? Cuidado com isso. Senhoras e senhores, e aí nós terminamos prisão temporária. Vamos para os exercícios, ver se nós conseguimos, então, passar para você e você ter aprendido o conteúdo. Vamos lá resolver aqui? Caiu agora em 2016 para delegado de Pernambuco. Considerando-se que tenha sido indiciado em inquérito policial por supostamente ter cometido dolosamente homicídio simples. Dolosamente, homicídio simples. Homicídio doloso cabe prisão temporária. Não interessa se é simples ou qualificado. João praticou homicídio simples. E que Pedro tenha sido indiciado em inquérito policial por supostamente ter cometido homicídio qualificado. É correto afirmar que, no curso, 2 inquéritos, tá certo? Um cara praticou homicídio simples e outro praticou homicídio qualificado. Homicídio qualificado é hediondo, o prazo será de 30 dias. Homicídio simples não é hediondo, o prazo será de 5 dias. Vamos lá, o que ele quer? Se a prisão temporária de algum dos acusados for decretada, ela somente poderá ser executada depois de expedido o mandado judicial verdadeiro, porque não pode prender alguém temporariamente sem mostrar para ele o mandado. Olha aqui o mandado de prisão. Ah, mas eu não estou com mandado, o juiz vai encaminhar para mim daqui a pouco, então você não pode me prender temporariamente. Você pode até ficar aí, fica na rua, a rua é pública, até esperar alguém trazer o mandado, tá bom? Então está certa esta alternativa. Vamos ver as outras. João e Pedro podem ficar presos temporariamente, sendo igual o limite de prazo para a decretação da prisão temporária de ambos. Não, porque se João praticou homicídio simples não é qualificado, prazo é de 5 dias. Se Pedro praticou homicídio qualificado é hediondo, o prazo é de 30 dias, então não pode ser o mesmo prazo para ambos, tá certo? Caiu para delegado, senhor. O juiz poderá decidir sobre a prisão temporária de qualquer um dos acusados, ou de ambos, independentemente de ouvir o Ministério Público, sendo suficiente para tanto a representação da autoridade policial. O juiz, quando o delegado pede, ele precisa ouvir o Ministério Público. O Ministério Público pode até ser contra. O juiz não está obrigado a seguir o Ministério Público. Se é favorável ou não, não interessa. Agora tem que ouvir, e por isso a alternativa está falsa, porque está dizendo que não precisa ouvir. O juiz poderá decretar de ofício a prisão temporária de Pedro, mas não de João. Não interessa se Pedro praticou homicídio qualificado. Não pode ter prisão temporária de ofício, tá? O juiz poderá decretar de ofício, não pode. Você nem lê o resto. Mas, o juiz poderá decretar de ofício a prisão temporária de João e de Pedro. Não pode. Prisão temporária tem que ter pedido, não pode de ofício. Tá bom? Vamos ver se aqui caiu para juiz e Tocantins. Os crimes para os quais está prevista a prisão temporária não inclui. Vai vir uma lista de crime e um não pode ter prisão temporária. Vamos lá? Os crimes contra o sistema financeiro, pode ter prisão temporária? Pode. Ele aqui é o que não pode. Homicídio culposo, pode? Não pode. Caiu para juiz. Professor, sacanagem essa outra questão, né? Homicídio culposo não inclui dentre os que admitem prisão temporária. Envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte? Sim. O crime de quadrilha? Sim. Tá? Então, senhores, tá? Opa, o que aconteceu? O que aconteceu? O crime de quadrilha, sim, está aí, senhores, então, homicídio culposo, não. Próximo. Agente penitenciário 2016, vamos lá. O que aconteceu aqui? De acordo com a doutrina, caberá prisão temporária na seguinte hipótese.
quando imprescindível para as investigações do inquérito policial ou houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes listados na Lei 7.960, Lei da Prisão Temporária. Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, ou haver ou não. Porque, lembra que eu falei? São 3 situações que pode ser qualquer uma delas, mas a questão do crime. Você não tem residência fixa, mas o crime que você praticou. Você não tem documento, mas o crime que você praticou. Você é imprescindível, mas o crime que você praticou. Aqui está se dizendo o seguinte, ou imprescindível para as investigações, ou houver fundadas razões. Não! E houver fundadas razões. Tá bom? Por isso que está errada essa alternativa. Viu, senhores? Que tem que prestar atenção. Só por causa de uma conjunção aqui, ó, tornou a alternativa viciada. Por isso que eu falo para os senhores, tem que fazer muitos exercícios. Entra nos sites aí, coloca exercício de prisão temporária, você vai aparecer lá centenas de exercícios. Você vai pegar um exercício que você errou e não sabe onde errou, você vai, copia essa questão e manda para mim. Aí, professor, por que eu errei? Para mim é a letra C, mas aqui apontou como gabarito a letra D. Eu vou explicar para você. Ah, professor, aqui era... eu entendi que era falso, mas o gabarito apontou como correto. Manda para mim, marciano.neves@hotmail.com, eu respondo para você, tá certo? Se eu não responder, você manda de novo, até que eu responda, porque às vezes a caixa entra e a gente acaba passando batido. Letra B, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes listados na Lei 7.960, prisão temporária, verdadeiro. É a mesma redação aqui, só que aqui é e... Opa, mesma redação, caramba, Marcos, tá certo. Tá certo, cadê? Ó? E aqui é ou. Ó, aqui é ou e aqui é e. Tá correta a alternativa. Tá correta a alternativa. Tá certo? Então esta é a correta, tá bom? Vamos ver as outras? Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários a esclarecimento de sua identidade. Falso. Não precisa dos 3, ó. Quando imprescindível para as investigações, ou o indiciado não possui residência fixa, ou, aqui não é e, é ou, tá bom? Letra D, para garantir a ordem pública, pode parar, garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal, não são requisitos da prisão temporária, mas sim da prisão preventiva. Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, ou o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Olha aqui, vamos lá. Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, ou o indiciado não tiver residência fixa, ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Esta alternativa está incompleta, porque, além disso aqui, haja fundadas razões da prática de um dos crimes listados na Lei 7.960, que seria a letra A. Quando imprescindível para as investigações, ou não. Então, é a letra B, né, que nós falamos. Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, e houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes listados na Lei 7.960 da prisão temporária. Tá bom? Cabe prisão temporária de acusado pela prática de crimes de
resistência e cárcere privado. Ó, também caiu em Pernambuco para escrivão da polícia agora. Ó. Resistência e cárcere privado. Cárcere privado, sim. Resistência, não. Tanto que você não lembra desse crime na lista que nós estudamos. Tá certo? Resistência. Aqui seria sequestro ou cárcere privado. E não resistência, tá bom? Então, falso. Ele quer o que admite. B. Tráfico internacional de pessoa para fins de exploração sexual e homicídio qualificado. Não tem tráfico internacional de pessoa como crime que admite prisão temporária na lei estudada por nós. Não tem. Então, falso. Quadrilha ou bando e contra o sistema financeiro. Muito bem. É possível prisão temporária em crime de quadrilha ou bando e crime contra o sistema financeiro. Letra C, correta. Vamos ver a D? Roubo e concussão. Concussão não, roubo sim. Extorsão e corrupção passiva. Extorsão sim, corrupção passiva não. Tá bom? Então, resposta correta, alternativa C. Vamos lá. Caiu no CESP, TRE, Mato Grosso, analista judiciário, 2015. A respeito da prisão temporária, assinale a opção correta. O prazo máximo da prisão temporária decretada contra suspeito da prática de crime de tortura é de 15 dias. E tem prazo de 15 dias na prisão temporária? Ou é 5 mais 5? Ou é 30? Né? Falso. Até porque tortura é 30. Fim do prazo da prisão, o preso temporariamente, em decorrência de investigação pela prática do crime qualificado de envenenamento de água potável, que tenha resultado na morte de 20 pessoas, deve ser imediatamente solto se a prisão temporária não for prorrogada. Olha que interessante. Ó. Fim do prazo da prisão temporária. Sujeito que está sendo investigado por crime de envenenamento de água potável e morreram 20 pessoas. Não interessa se morreram 20, 1 milhão. Se não for prorrogado, tem que soltar o sujeito. Resposta correta. Tá certo? Resposta correta. Letra B. Vamos ver a outra. Ao tomar conhecimento, por meio de recebimento de auto de prisão em flagrante, da prática de genocídio, em qualquer de sua forma típica, o magistrado deve decretar de ofício a prisão temporária do detido. O nariz dele não pode ter prisão temporária de ofício, não é isso? Falso. Letra D. Estando ambos submetidos a prisões cautelares, o preso temporariamente e o preso preventivamente pode ficar no mesmo local. Tem que ficar separado. O preso temporário tem que ficar separado dos demais. Falso. E as comunicações de prisão temporária serão levadas ao juiz competente da vara até 48 horas após a prisão. Não, a comunicação de prisão temporária, não existe isso aqui, né, pessoal? Comunicação de qualquer prisão deve ser feita ao juiz em 24 horas, tá bom? Senhores e senhoras, e aí, então, alternativa B. Terminamos aqui. Prisão temporária, e fecho o conteúdo com vocês sobre prisão cautelar. Falamos da prisão em flagrante, da prisão preventiva e da prisão temporária. Senhores, façam os exercícios envolvendo esses 3 tipos de prisão: flagrante, preventiva e temporária. Eu estou à sua disposição para eventual dúvida que surja para você no decorrer dos exercícios que você vai fazer, tá certo? Busque aí provas passadas, entra nos sites de resolução de exercício e façam, tá certo? Porque aí você vai fixar o conteúdo. Tá bom, senhores? Bons estudos e até a próxima aula, tá certo? Ok? Um abraço. Clique lá.